Bom dia, pessoal. É, Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de matemática com o tema números quadrados perfeitos, tá? Basicamente uma continuação do assunto que a gente havia trabalhado na aula anterior, tá? Um pouquinho da revisão da última aula, que era sobre as propriedades da potenciação. Estou trazendo aqui um exercício resolvido, certo? Do livro de vocês, tá certo? Que diz assim: se o valor de A é 2 elevado à sétima potência, vezes 3 elevado à quarta potência, vezes 7 elevado ao quadrado, e o valor do B é 2 elevado à quinta potência, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 7, e o valor do C é 2 elevado à quinta, vezes 3, vezes 7, calcule cada um desses quocientes, tá? O A dividido por B, o A dividido por C e o B dividido por C, tá certo? Então, no item A, a gente quer o A dividido por B. Percebamos, gente, que aqui na divisão do A pelo B, a gente vai ter potências de mesma base, certo? Se a gente considerar o numerador e o denominador. Então, por exemplo, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado à quinta potência, né? 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Propriedade da potenciação. Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Faz uma conta de menos nos expoentes, né? Então, 2 elevado a sétima dividido por 2 elevado à quinta potência vai ser 2 elevado a 7 menos 5, que é igual a 2, né? Então, 2 elevado ao quadrado, como está aqui na primeira linha da resposta. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado ao quadrado, 4 menos 2, né? Nos expoentes, dá 2 também. Então, fica 3 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado a 1, quando não aparece expoente no número, é porque o expoente dessa base, né, é igual a 1. Então, 2 menos 1 é 1. Então, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 7. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, certo? Então, 4 vezes 9 dá 36, certo? E 36 vezes 7 dá 252, tá certo? No item B, a gente tem nós queremos calcular A dividido por C, né? Então, a gente vai ter 2 elevado à sétima dividido por 2 elevado à quinta é 2 elevado a 2. Porque a gente subtrai os expoentes 7 menos 5, fica 2 no expoente. Vezes 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado a 1. 4 menos 1 dá 3, então fica 3 elevado ao cubo, né? Ou 3 elevado à terceira potência. Vezes 7 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado a 1, fica 2 menos 1 no expoente, né? Então fica 7 elevado a 1. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 elevado ao cubo, né? É 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Então fica 4 vezes 27 vezes 7, que dá 756. Tá bom? E no item C, que é B dividido por C, a gente tem 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta, a gente está dividindo dois números iguais. Então, o resultado da divisão é 1, tá? Vezes 3 elevado ao quadrado dividido por 3, 2 menos 1 no expoente, fica 3 elevado a 1. Vezes 7 dividido por 7 é igual também a 1. Então, o resultado de toda essa divisão é 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Gente, o que são números quadrados perfeitos? Tá certo? O número é quadrado perfeito quando ele é resultado de uma multiplicação, certo? De dois fatores iguais, certo? Por exemplo, o 1 é quadrado perfeito? Porque ele é o resultado de 1 vezes 1. O 4 é quadrado perfeito?
Também é, porque é o resultado de 2 vezes 2. O 9 é quadrado perfeito? É, porque é o resultado da multiplicação de 3 vezes 3. E assim sucessivamente. Tá certo? Essa tabela traz os primeiros 10 números quadrados perfeitos. Certo? Naturais. Só que, por exemplo, se o número é muito grande, surge uma pergunta óbvia e natural, né? Como é que a gente faz para saber se o número ele é quadrado perfeito ou não? Tá certo? Para a gente saber se o número é quadrado perfeito, a gente precisa fatorar, né, esse número. Ou seja, a gente precisa decompor esse número numa multiplicação de potências de números primos. Lembra que a gente estudou isso em sala de aula, né, no primeiro bimestre, como é que a gente faz essa fatoração. Por exemplo, a gente vai verificar se o 144 ele é um quadrado perfeito. Então, o 144 é par, é divisível por 2, certo? Lembrando que a gente sempre começa na ordem dos números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Então, se o número é par, ele é divisível por 2. 144 dividido por 2, 72. 72 ainda é um número par, então ele continua sendo divisível por 2. Metade de 72 é 36. 36 ainda é par, professor? Então também é divisível por 2, que é 18. O 18 também é par, é divisível por 2, que é igual a 9. Opa, o 9 não é mais um número par, então ele não é mais divisível por 2, mas é divisível por 3, certo? O 9 é um múltiplo de 3. 9 dividido por 3 é 3. Por fim, o 3 ele é um número primo, só é divisível por ele mesmo. Então, 3 só é divisível por ele próprio. 3 dividido por 3 é igual a 1. Quando o número quando o quociente do lado esquerdo da linha é igual a 1, é porque o processo de fatoração encerrou. Tá certo? Se a gente olhar agora para o lado direito, que é onde fica apenas os fatores primos, a gente vai ver que o 2 está se repetindo 4 vezes o 3 está se repetindo 2 vezes. Tá certo? Ó, informação principal dessa parte da aula. Quando é que o número ele é quadrado perfeito, professor? Ele é quadrado perfeito quando todos os expoentes de cada um dos fatores primos são números pares, certo? Então, se a gente observar aqui na decomposição em fatores primos do número 144, a gente vai ver que os expoentes do fator primo 2 e do fator primo 3 são respectivamente 4 e 2. O 4 e 2 são números pares, certo? Então, o 144 é um número quadrado perfeito, certo? Isso vai ter uma consequência. Isso quer dizer que a raiz quadrada, né, do número 144 vai ser um número inteiro, um número natural, certo? Que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Um contra-exemplo, né, um exemplo de um número que não é um quadrado perfeito é o 450, tá? Se a gente faz esse processo de fatoração, né, o 450 é par, então é divisível por 2, dá 225. 225 não é um número par, mas é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos do 225 é 9 e 9 é um múltiplo de 3. 225 dividido por 3 é 75. 75 ainda é divisível por 3, porque 7 mais 5 é 12, e o 12 é múltiplo de 3. 75 por 3 é 25, o 25 não é mais divisível por 3, mas é por 5. 25 por 5 é 5, e como o 5 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. Tá? Então, a decomposição em fatores primos do 450 é 2 elevado a 1, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. Como nem todos os expoentes desses fatores primos são números pares, né? No caso do 2 elevado a 1, 1 é ímpar.
então o 450 não é um número quadrado perfeito, tá certo? Nós vamos trabalhar dois exercícios resolvidos, tá? Da página 49, que são as questões, certo? Questões 5 e 6, tá? Questão 5. Qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo para que esse número se torne um quadrado perfeito? Olha, gente, se a gente olhar para esse número, para cada um dos números da multiplicação são potências de números primos, né? Então, 2 elevado à quarta, o 4 é um número par, então a gente não precisa multiplicar o 2. O 3 ao quadrado, o 2 é um expoente par, então a gente não precisa multiplicar esse número todo por 3. Mas o 5 elevado ao cubo, o 3, ele é um expoente ímpar. Então, se a gente multiplicar por 5, pela propriedade da potenciação, vai ficar 5 elevado à terceira potência vezes 5 elevado a 1. A gente soma os expoentes, fica 5 elevado a 4, né? 5 elevado à quarta potência. O que nos vai dar que todos os expoentes, né? 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quarta potência, vai ter expoentes, todos os expoentes dessas bases de número primo sendo números pares. Então, o resultado correto é o item B. Se a gente multiplicar o 5 por esse número, a gente vai ter um quadrado perfeito. E no item C, a gente tem um número natural B, cujo algarismo da unidade é 5, é um número quadrado perfeito e está entre 600 e 700. Descubra qual é esse número B, tá? Então, entre 600 e 700, tá certo? O único número que é quadrado perfeito que tem o número na unidade sendo igual a 5 é o 625, certo? Que é um número quadrado perfeito gerado pela multiplicação de 25 vezes 25. E como revisão, tá? Da parte de números inteiros, aqui eu estou trazendo para vocês os primeiros 20 números quadrados perfeitos, tá? E eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, certo? Esses números quadrados perfeitos, porque a gente vai utilizar bastante quando for estudar a raiz quadrada. Uma observação importante, tá? O número que é quadrado perfeito, certo? Por que a raiz quadrada de um número inteiro positivo é sempre um número inteiro positivo? Por causa da propriedade do módulo, tá certo? Porque a raiz quadrada de potência de expoente 2 é igual ao módulo dessa base, que é sempre um número positivo, tá? E como exercício domiciliar, certo? Vocês irão fazer a fatoração de cada um desses números naturais. Então, vocês vão fazer que nem aquele procedimento que a gente fez com o 144 e o 450, para saber se cada um desses números é um número quadrado perfeito. Lembrando, quando vocês fizerem a fatoração, né, o número só é um número quadrado perfeito se todos os expoentes, né, das bases de números primos forem números pares. 2, 4, 6, 8, certo? E assim por diante. Tá bom? Valeu, gente.